esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Não se perturbe o vosso coração. Tendes fé em Deus, tende fé em mim também. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vos teria dito: Vou preparar um lugar para vós. E quando eu tiver ido preparar-vos o lugar, voltarei e vos levarei comigo, a fim de que onde eu estiver, estejais também vós. E para onde eu vou, vós conheceis o caminho. Tomé disse a Jesus: Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como podemos conhecer o caminho? Jesus respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Glória a ti, Senhor, toda graça e louvor. Glória a ti, Senhor, toda graça e louvor. Sentados, queridos irmãos e irmãs, a Sagrada Escritura nos fala, nos mostra, nos diz uma verdade tão grande, queridos, que Jesus disse para nós. Nenhuma só vírgula, nenhuma palavra será tirada da Sagrada Escritura até que tudo se cumpra. É uma verdade, queridos, tão real e tão grande que nós não podemos fugir dela. Tudo que contém a Sagrada Escritura diz respeito à nossa própria história, à nossa própria vida, à nossa própria existência. Tudo que está escrito nos Evangelhos, no Antigo Testamento ou no Novo Testamento, fala de nós, cada um de nós, queridos. E é essa verdade, é esse caminho, diria assim, que devemos conhecer. Porque Jesus veio verdadeiramente para nos dar uma vida nova, nos revelar a verdade. Eu digo isso, queridos, porque diante da pergunta de Tomé, que desconhece o Pai, mas quem é o Pai? Quem é o Senhor? Qual é o caminho? Quem é a vida? Quem é a verdade? A mesma pessoa de Tomé representa cada um de nós. Não que ele seja incrédulo, querido. Ele acredita, ele tem fé, assim como nós temos. Mas nós não conhecemos ou experimentamos como deveríamos experimentar esta verdade que Jesus é o caminho, por exemplo. Aonde é que nós podemos conhecer Jesus? Se não, querido, na nossa própria vida, nos nossos próprios atos. Eu sou, como Jesus diz, o caminho. Ora, se nós conhecemos Jesus, se nós nos tornamos o caminho, nós nos tornamos um Cristo também, um Filho de Deus, o ungido de Deus. O caminho é aquele que sabe, meus queridos, que conduz para Deus.
Primeiro, ele sabe e leva os outros também. Então ele se torna um caminho também, e assim nós conhecemos e nos tornamos caminho, como Jesus é caminho também. Nós nos tornamos caminhos também, queridos. É isso que Tomé ainda não consegue ver, queridos, que ele próprio se torna um Cristo, como nós também. Quando nós conhecemos estas verdades, nós nos tornamos verdadeiramente um filho de Deus. A vida. Jesus diz: eu sou o caminho, eu sou a vida. Porque ele faz parte com Deus, querido. Deus é a vida, é a própria existência. E nós, querido, somos a vida. A vida, como Jesus nos ensina, tem que ser dada. Deus nos deu a vida em seu Filho Jesus. Deus nos ensinou, querido, a viver. E quando nós conhecemos Deus, conhecemos Jesus, nós nos tornamos vida e temos que dar essa vida. E as palavras de Jesus, claramente, nesses dias, ninguém tem amor maior do que aquele que dará vida pelo irmão. São essas verdades, queridos, que devemos viver na nossa igreja. São um tesouro inimaginável, queridos. É um tesouro que nós não podemos medir. E nós somos detentores, possuidores dessa riqueza dentro do nosso coração. A figura de Tomé vem justamente aqui, aparece para que Deus possa, meus queridos, nos ensinar, nos mostrar essa verdade e vivê-la. E como é bom, queridos, ser caminho. Como é bom mostrar para os outros o caminho de Deus. Como é bom dar a vida. A vida aqui significa, queridos, o anúncio de Deus pela fé. Vocês se lembram da multiplicação dos pães? Que Jesus fez aquela multiplicação e sobrou? É essa vida, queridos. Quantas pessoas já aprenderam a dar a vida? Quando elas têm fé, quando elas evangelizam e dão vida para os seus irmãos que estão, muitas vezes, famintos, desnutridos da palavra de Deus. Quem é esse Jesus, queridos? Ele não está fora, mas ele vive dentro do nosso coração. É esse Cristo que tem que aparecer, tem que brotar, tem que nascer e tem que se tornar real, queridos. E olhe, queridos, que é um conhecimento tão grande que eu nunca vi em outras denominações este conhecimento. Todos nós aqui somos detentores desta verdade, queridos. Muitos vão tentar, outras denominações podem tentar encontrar essa verdade, mas só a Igreja Católica Apostólica Romana, queridos, tem esta graça, porque ela é a raiz, ela é o fundamento. É aqui que nasce, queridos, os cristos, os cristãos, os verdadeiros adoradores de Deus, aqueles que são Cristo também.
E isso é motivo de nos alegrarmos, queridos, na nossa igreja, de muita alegria, a vivermos a própria vida de Cristo em nós mesmos. E eu dou um exemplo para vocês. Os últimos santos que a nossa igreja canonizou verdadeiramente, João 23 e João Paulo II. Esses viveram o Cristo, queridos, se tornaram Cristo, cada um dentro da sua própria condição. E não é porque eles foram sacerdote ou papa, não, queridos. Eles foram e viveram aquilo que Jesus é: o caminho, a verdade e a vida. Procuremos, queridos, conhecer Jesus, como dizem muitos, quero conhecer Jesus. Nós devemos dizer, eu quero viver Jesus. Eu quero experimentar e sentir Jesus na minha própria vida. E Ele, o próprio Senhor, queridos, deseja que todos nós nos tornemos sacerdotes também. Sacerdotes do amor, sacerdotes da verdade, sacerdotes da vida. Todos os filhos de Deus. Portanto, queridos, que nesta manhã nos alegremos por estar aqui. Vamos beber da fonte da verdade, a Eucaristia, a fonte da vida, a palavra de Deus, a Sagrada Escritura. Bebendo dessas duas fontes, nós nos tornamos o próprio Evangelho. Nós nos tornamos anunciadores, nós nos tornamos missionários, nós nos tornamos a vida como Jesus. Portanto, se alegre, queridos. Muitos precisam beber dessa fonte. E nós estamos aqui para sermos como Jesus. Os filhos verdadeiramente de Jesus, de Deus, da sua igreja.